O pai dele foi chefe da máfia de Nova Jersey. O tio também era do alto escalão. Tony Soprano era praticamente da família. Com tudo isso, Jack Aprile Jr. conseguiu a façanha de ser o personagem mais ridículo de toda a série. E não ridículo no sentido cômico, tá? Tipo Polly fazendo uma piada estúpida. É ridículo no sentido de: esse cara tinha todas as cartas na mão e jogou uma por uma pelo ralo, com uma consistência que chega a ser quase admirável. Hoje a gente vai destrinchar como isso aconteceu. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like antes de sair, que isso ajuda demais o canal. Jack Jr. aparece na série já carregando um peso enorme: o sobrenome. Jack Aprile Sr. foi chefe interino da família DeMeo antes de Tony assumir o comando. Morreu de câncer na primeira temporada. Respeitado, lamentado e com a reputação intacta. O filho herdou o nome, só o nome. Quando o pai ainda estava vivo, ele fez questão de afastar Jack Jr. da vida criminosa. Matriculou o garoto em Rutgers, empurrou para a medicina e não deixou ele perto dos negócios. Jack Sr. conhecia aquele mundo melhor do que ninguém. Ele sabia exatamente que estava protegendo o filho. O problema é que o filho não queria ser protegido. Ele queria o glamour que via de longe. Os caras com dinheiro, o respeito nas ruas, a autoridade que faz as pessoas baixarem o olho. Medicina era chato, difícil. O garoto já não era o gênio do intelecto. Aquilo exigia esforço real. A vida criminosa parecia mais fácil. Nunca havia chão para testar essa teoria. Na segunda temporada, ele aparece puxado pelo tio Rich Aprile, que acabou de sair da cadeia e está tentando articular uma tomada de poder contra Tony. Rich apresenta o sobrinho nos círculos da família, como se fosse uma peça estratégica. O herdeiro legítimo com o nome Aprile, um símbolo de continuidade. Os veteranos olharam para aquele garoto e não viram símbolo nenhum. Quem está falando? Estou ouvindo alguma voz aqui? Eles viram um moleque que nunca fez nada, que nunca provou nada, e que estava ali exclusivamente por causa de um sobrenome que ele não mereceu. Recebeu de presente. A inclusão de Jack não fortaleceu Rich, escancarou o quanto Rich estava desesperado. E quando Janice mata Rich, Jack fica completamente à deriva. Sem pai, sem tio, sem ninguém para abrir as portas que ele achava que existiam só para ele. Tem um tipo específico de pessoa perigosa no mundo do crime organizado. E não é o tipo violento, o ambicioso e nem o traiçoeiro. É o incompetente que acha que é competente. Esse cara toma decisões como se soubesse o que está fazendo, e não sabe. Jack Jr. era esse cara. Com o tio morto e o pai já fazia tempo enterrado, Jack começa a orbitar Tony Soprano. Tony, por conta da promessa que fez ao pai dele, tenta de verdade manter o garoto longe da vida. Coloca condições para ele namorar Meryl, a filha de Tony, o que por si só já exige algum nível de consciência situacional. Manda ele focar na faculdade, tenta ser o adulto responsável que Jack nunca teve. Jack concorda com tudo e continua fazendo exatamente o que queria. Ele começa pequeno, tenta arranjar proteção para um traficante no clube de Christopher. O cara acaba apanhando. Depois, aparece como motorista de fuga num roubo num campus universitário organizado por Christopher e urina nas calças de nervoso dentro do carro. A série não poupa nenhum detalhe. Cada tentativa termina com Jack parecendo menor do que antes. Ele não aprende, não ajusta. Só tenta de novo com a mesma lógica. E aí, meus amigos, entra Ralph Cifaretto. Ralph começa a namorar Rosalie, a mãe de Jack. De repente, Jack tem um novo modelo de referência. Um homem que realmente está dentro da vida, que coleta dívidas, que tem poder de verdade. Para Jack, aquilo era o que ele sempre quis ver de perto. Para Ralph, Jack era uma conveniência. Tê-lo por perto facilitava a relação com a família, especialmente com Tony. Então Ralph faz o que qualquer pessoa sem escrúpulos faria. Alimenta o ego do garoto, leva ele nas cobranças, deixa ele dar uns socos num devedor, passa um dinheiro e conta uma história. A história é sobre como Jack Sr. e Tony, quando jovens e sem expressão nenhuma, assaltaram um jogo de cartas de Fitch La Mana. Foi esse golpe que os colocou no mapa.
que os fez ser notados pelos caras acima deles. Ralph conta como se fosse lenda, o manual de como se faz uma carreira no crime. Jack Jr. ouviu aquilo e entendeu uma coisa completamente errada. Ele não entendeu que Tony tinha proteção, que havia um contexto específico que tornou aquilo possível. Entendeu que bastava repetir o gesto para colher o mesmo resultado, como se fosse uma receitinha de bolo. O plano era roubar o jogo de Eugene Pontecorvo. Ele, mais 2 amigos, Carlo e Dino, e o Matucci, que servia de motorista, todos drogados. Entraram armados, mascarados, achando que estavam escrevendo a própria lenda. Christopher estava lá, Fúrio estava lá. Christopher reconheceu a voz de Jack por baixo da máscara, porque Jack, sob pressão, perde até o controle da própria voz. Sunshine, o dealer do jogo, foi morto. Fúrio levou um tiro. Matucci entrou em pânico e fugiu com o carro, deixando Jack e Dino para trás. Jack então roubou o carro de uma mulher aleatória e abandonou o amigo. No momento em que precisava de qualquer coisa parecida com lealdade, ele escolheu a própria pele sem pensar 2 vezes. Tem um momento na série em que Jack liga para Tony depois do roubo. Ele está escondido, desesperado, e a primeira coisa que sai na boca dele não é um pedido de desculpa e nem uma explicação. É o nome do pai. Por favor, pelo meu pai. E Tony responde com frieza. Seu pai está morto faz 2 anos. A validade disso venceu semana passada. Jack passou a vida inteira usando o pai como escudo, como moeda, como argumento. Sempre que o caldo entornava, saía a frase my father, out of respect of my father. Sem nunca ter feito nada para merecer esse capital. Quando chegou a hora em que realmente precisava que essa carta funcionasse, o crédito tinha acabado. Depois do roubo, Jack se esconde num conjunto habitacional em Boonton. Fica lá por dias, sem perspectiva, jogando xadrez com a filhinha de Omar Little. Fãs de The Wire vão pegar a referência. Tem uma cena onde ele perde a partida, vira o tabuleiro de raiva e vai embora. A câmera não dramatiza, não tem música crescendo, é só um adulto perdendo para uma criança e não conseguindo lidar. Enquanto isso, Tony e Ralph se reúnem para decidir o que fazer. E aqui a série faz algo inteligente. Um dos meus diálogos favoritos da série, uma cena memorável, praticamente um faroeste de palavras. Ralph tenta convencer Tony a dar uma chance ao garoto. Tony olha para Ralph e diz com a calma de quem já decidiu. Você pegou esse garoto, mostrou o caminho, ensinou o que sabia, não foi? E Ralph entende o recado. Tony não está absolvendo ninguém, está distribuindo culpa antes de fechar a conta. A conta ia fechar, não havia saída real. Jack havia atirado em um Made Guy da família, havia matado o dealer do jogo. E isso não é o tipo de coisa que se negocia, independentemente de sobrenome ou promessa feita a pai morto. As regras do mundo em que Jack tanto queria entrar eram exatamente essas, e ele nunca se deu ao trabalho de aprendê-las. Há uma questão que divide quem assiste a série. Tony tem culpa no que aconteceu com Jack? A resposta mais honesta eu diria, parcialmente, mas menos do que parece. Tony tentou, vamos dar crédito ao cara. Não foi de uma forma perfeita, ele nunca é perfeito em nada, mas ele tentou de verdade manter Jack afastado. Ele criticou Christopher e Ralph quando os viu puxando o garoto pra dentro. Ele bateu em Jack no banheiro da boate quando encontrou o cara farreando e com uma arma. Não pra humilhar, mas porque estava com raiva de verdade. Ele deixou ele namorar Meryl, o que num mundo normal seria um gesto de confiança enorme. O que Tony não conseguiu fazer foi substituir o que Jack nunca teve, um pai presente enquanto ainda havia tempo. Jack Sr. amava o filho, isso fica claro, mas amar sem estar presente deixa um buraco específico. E Jack Jr. passou a vida toda tentando preenchê-lo com o primeiro homem que fingiu ver nele o que ele queria ser. Ralph viu isso e usou. A mãe de Jack, Rosalie, tem uma cena depois da morte do filho onde ela conversa com Carmela e diz algo que fica no ar, que ela nunca foi dura com ele, que deixou tudo passar e que achava que o amor bastava. Carmela não sabe o que responder. A série também não oferece resposta fácil.
O que oferece é a imagem de uma família inteira que amou Jack Jr. do jeito errado. Cada um à sua maneira, cada um com as suas razões, nenhum deles culpado de tudo, todos culpados de alguma coisa. A morte de Jack Jr. é tecnicamente uma das cenas mais mal executadas de toda a série. A arma usada por Vito Spatafor é visivelmente falsa, o cano não recua, não ejeta o estojo. A neve no chão onde Jack cai é pintada num pedaço de compensado. Vito, que não é exatamente um homem ágil, supostamente se aproxima de um jovem em fuga sem que ninguém no conjunto habitacional perceba nada. Depois sai andando devagar, sem pressa, entra num carro e vai embora. Numa série que produziu alguma das mortes mais bem construídas da história da televisão, Adriana, Bob Bacala, Rich April, essa cena parece saída de outro programa. E é exatamente por isso que funciona. Porque, senhores, David Chase não é o tipo de criador que deixa a coisa passar descuidada. Ele não é desleixado. A morte de Jack Jr. ser apressada, sem peso, sem gravidade, sem música, sem câmera lenta, é uma escolha. A série tratou Jack do mesmo jeito que os personagens dentro dela tratavam, como alguém que não merecia ser levado muito a sério. Ele não teve uma morte de gangster, ele teve a morte de um garoto que ficou brincando de ser gangster até que as consequências chegaram de verdade. Há quem diga que os melhores finais são ao mesmo tempo surpreendentes e inevitáveis. A morte de Jack Jr. não surpreende ninguém. A série inteira estava apontando para lá. O que surpreende é o quanto ela é sem cerimônia, o quanto o universo de The Sopranos simplesmente segue em frente. Meryl é quem articula melhor o que aconteceu. Numa conversa com a mãe, ela fala que os pais de Jack nunca realmente prestaram atenção nele, que ele fazia coisas absurdas esperando que alguém reagisse, que alguém impusesse um limite e que alguém provasse que se importava o suficiente para dizer não. Ninguém disse. Deixaram passar. Elogiavam conquistas medíocres, atribuíam as falhas a um problema de aprendizado, olhavam para o lado quando era mais fácil. Jack tentou virar gangster, porque era a única coisa grande o suficiente para ser impossível ignorar. Isso não o absolve de nada. Ele fez escolhas ruins com plena consciência, ou pelo menos deveria ter tido. Mas coloca a história num lugar mais interessante do que garoto burro toma decisão idiota e morre. A estupidez de Jack Jr. não nasceu do nada. Ela foi cultivada por omissão por todos os lados. O que The Sopranos faz com Jack Jr. é usar um personagem secundário para dizer algo sobre o mundo principal da série que os protagonistas não conseguem dizer sobre si mesmos. Tony Soprano passou temporadas inteiras em análise tentando entender por que as pessoas ao redor dele se destroem. Jack Jr. é a resposta em forma de personagem, porque o ambiente do crime organizado não sustenta pessoas frágeis. E quase todo mundo ali dentro é frágil de alguma forma. Os que sobrevivem são os que desenvolveram uma casca dura o suficiente, ou os que tiveram sorte suficiente para não ser testados na hora errada. Jack não tinha casca, tinha sobrenome. I win again. I see you should have played that out. That's the only way you're gonna learn. We wear masks, we go in, we're out in like 2 minutes. Se você chegou até aqui, já deixa aquele like e aquela hypada, leva só 2 segundos e ajuda o canal a continuar produzindo análises assim. Me diz aqui, vocês gostariam que eu fizesse uma análise sobre o Jack April, o pai de Jack Jr.? Me diz aqui nos comentários e eu vou fazer. Se tiver algum personagem que você também quer ver analisado aqui, manda como sempre e a gente vai anotando aqui as sugestões. A gente se vê na próxima, galera. Valeu e um abraço!